O que você faria se percebesse que a morte é apenas uma passagem e que aqueles que partiram ainda podem estar tentando se comunicar com você? Em um necrotério na periferia de uma grande cidade, 13 casos inexplicáveis foram documentados por uma tanatopraxista. As autoridades tentaram abafar, mas os relatos persistem. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. No subsolo de um hospital público, onde a luz natural jamais alcança, existe um lugar que a maioria das pessoas só visita uma única vez na vida, e nunca para contar a história. O laboratório de tanatopraxia é onde corpos são preparados para seu último encontro com aqueles que ficaram. Paredes brancas, mesas de metal frio e o aroma persistente de produtos químicos que tentam, em vão, mascarar o que realmente acontece ali. Josefa, ou simplesmente José, como todos a chamavam, era a responsável pelo turno da noite naquele necrotério, uma mulher de 37 anos, com olhos que pareciam carregar o peso de todos os segredos que já havia testemunhado. Após 15 anos preparando corpos, ela havia desenvolvido não apenas técnicas impecáveis de reconstrução facial e conservação, mas também uma sensibilidade que poucos em sua profissão admitiriam possuir. Aquela noite de plantão começou como qualquer outra. José verificou o registro, checou os suprimentos e se preparou para os corpos que chegariam. O relógio digital na parede marcava 23 horas e 20 minutos. O primeiro caso da noite. Uma senhora de aproximadamente 70 anos, falecida por causas naturais, aguardava o tratamento de conservação. O que diferenciava José de seus colegas era o respeito com que tratava cada corpo. Para ela, não eram apenas recipientes vazios. Eram pessoas que haviam vivido, amado, sofrido. Enquanto preparava o tratamento, convidou a senhora para uma conversa do lado de fora do laboratório, enquanto fumava um cigarro. Vamos lá fora conversar um pouquinho. A gente precisa aguardar cerca de meia hora para o cavitário fazer efeito, disse ela em voz alta, como se a senhora pudesse ouvir. Era uma prática que seus colegas achavam estranha, mas que José mantinha religiosamente. Falar com os mortos, para ela, era uma forma de manter sua própria sanidade e, quem sabe, oferecer algum conforto para aqueles que talvez ainda estivessem por perto. Do lado de fora, José falava sobre o clima, sobre o noticiário do dia, sobre qualquer coisa que pudesse preencher o silêncio. Depois de 40 minutos, ela apagou o cigarro e convidou a senhora a retornar. Vamos voltar para eu terminar o procedimento, disse, voltando para o laboratório com sua colega Odete, que gostava de ficar por perto durante os procedimentos. Elas entraram no laboratório escuro. José aproximou-se do interruptor, sua mão se estendendo automaticamente para o local onde sabia que estava, enquanto seus olhos permaneciam fixos na direção da mesa. Uma prática simples, repetida centenas de vezes. Mas algo estava diferente naquela noite. Sua mão tocou o interruptor e, por algum motivo, ela hesitou. Um frio repentino percorreu sua espinha. Ao mesmo tempo, Odete bateu as duas mãos contra a porta de alumínio, produzindo um estrondo metálico que ecoou por todo o laboratório. Que foi? Perguntou José assustada. Não sei, respondeu Odete, sua voz trêmula. Senti algo estranho. Nesse exato momento, José acionou o interruptor. E por uma fração de segundo, naquele instante em que a luz piscou antes de se estabelecer, ela viu. Não estava sozinha com Odete e o corpo da senhora. Uma silhueta branca, etérea como fumaça, estava em pé ao lado da mesa onde repousava o corpo da idosa. Era como se a própria senhora estivesse ali, observando seu corpo físico, apenas aguardando para se despedir. Meu Deus, sussurrou José, seu coração disparado. Odete não tinha visto a aparição, mas sentira sua presença. Tem algo aqui conosco, não tem? Perguntou sua voz quase inaudível. Aquele foi o primeiro caso que José experimentou de forma tão clara. Naquele momento, ela estabeleceu uma regra que nunca mais quebrou. Jamais deixar um laboratório com um corpo no escuro,
Não por medo, mas por respeito, porque até o momento do sepultamento ou cremação ainda existe uma pessoa ali, não apenas um corpo. Os anos se passaram e José aprendeu a lidar com essas manifestações. Ela desenvolveu técnicas próprias para manter sua sanidade. Nunca olhar diretamente para as sombras nos cantos das salas, começar a cantar ou fazer orações quando sentia uma presença mais forte, e nunca, sob hipótese alguma, estabelecer contato visual com o que quer que pudesse estar ali. Você não olha na direção, explicava ela para os novos funcionários. Porque se olhar, eles podem perceber que você é sensitivo. E se eles perceberem, vão querer se comunicar. E nem sempre estamos preparados para ouvir o que eles têm a dizer. Era um código de conduta não oficial entre aqueles que, como ela, sentiam mais do que apenas o frio característico daquele ambiente. Você consegue imaginar o que significa sentir-se observado enquanto trabalha sozinho em um necrotério às 3 da manhã? Consegue conceber o que é ouvir passos quando você sabe que não há mais ninguém vivo naquele andar? O que você faria se, assim como José, começasse a perceber que existem fronteiras muito mais tênues entre vida e morte do que gostaríamos de acreditar? Uma madrugada particularmente difícil aguardava José. O plantão já durava quase 12 horas quando a notícia chegou. Um acidente na rodovia próxima havia deixado múltiplas vítimas, entre elas, uma criança de apenas 5 anos. José, vai, você? Perguntou um dos colegas visivelmente cansado, quando o agente funerário chegou carregando uma pequena urna branca. Os olhos de José se fixaram naquele pequeno caixão. Urnas brancas sempre foram as mais difíceis para ela. Representavam vidas interrompidas cedo demais, sonhos que nunca teriam chance de se realizar. A mãe está no carro completamente devastada, informou o agente funerário em voz baixa. Ela pediu especificamente que colocássemos o boneco favorito junto com a menina. José assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade. Quando abriu a urna, a primeira coisa que notou foram as unhas da criança. Cada uma pintada de uma cor diferente. Um arco-íris nas mãos de quem mal havia começado a viver. Ela estava internada no Hospital do Câncer, explicou o agente. Praticamente morava lá desde que nasceu. A mãe nunca saiu do lado dela. Com todo o cuidado do mundo, José não permitiu que o corpo da criança simplesmente deslizasse para a mesa de procedimentos. Em vez disso, ela a tomou nos braços, como se carregasse uma criança adormecida. Vem com a tia, sussurrou José. A tia vai cuidar de você. Durante o procedimento, José notou como o pequeno corpo respondia bem ao tratamento. A pele, antes, com um tom azulado característico, começava a recuperar uma aparência mais natural. Ela trabalhou com cuidado redobrado, consciente de que esta seria a última imagem que uma mãe destroçada teria de sua filha. Quando terminou, colocou o pequeno boneco junto à criança, exatamente como havia sido solicitado. Ornamentou a urna com rosas salmão e verificou cada detalhe 3 vezes. Era o mínimo que podia fazer. Naquela manhã, depois de liberar o corpo da criança e encerrar seu plantão, José finalmente foi para casa. Exausta fisicamente e emocionalmente, ela se jogou na cama sem nem mesmo tirar as roupas. Foi nesse estado, entre o sono e a vigília, que aconteceu. Em um momento de semiconsciência, José percebeu uma figura pequena e rápida correndo de trás, de sua cama em direção à sala. O som de risadas infantis preencheu o ambiente. José sentou-se na cama, o coração acelerado. Estava acordada? Estaria sonhando? Aquela sensação estranha que muitos descrevem como estar entre mundos, não completamente desperta, mas tampouco dormindo, tomou conta dela. É ela, pensou José, reconhecendo a menina do necrotério. Nos dias seguintes, José tentou racionalizar o ocorrido. Talvez fosse apenas o cansaço, o estresse acumulado de tantos anos lidando com a morte. Mas algo dentro dela sabia que era mais do que isso. Com o passar dos anos, a menina apareceu outras vezes em seus sonhos, ou naquele estado liminar entre sono e vigília. Sempre correndo, sempre rindo. E, curiosamente, essas visitas pareciam acontecer nos momentos mais difíceis da vida de José, como se a criança viesse trazer algum tipo de conforto ou esperança.
Talvez seja meu anjinho, confidenciou José a uma colega anos depois. Sempre que ela aparece, sei que as coisas vão melhorar. Em outra ocasião, anos depois, José estava preparando o corpo de uma mulher cigana que havia sido atropelada. O agente funerário havia sido muito específico sobre um lenço colorido que deveria ser colocado de uma forma particular. Um pedido importante da família. Quando o procedimento estava quase finalizado, José percebeu com horror que o lenço havia desaparecido. Ele estava ali quando o corpo chegou. Ela tinha certeza absoluta disso. Havia checado e conferido todos os pertences. Cadê o lenço? Perguntou desesperada para o colega que a auxiliava. Não tem lenço nenhum, respondeu ele confuso. O pânico tomou conta de José. Aquele lenço era importante para a família da mulher. Era parte de sua cultura, de sua identidade. Perder algo assim era imperdoável. Poderia até mesmo custar seu emprego. Depois de revirar todo o laboratório sem sucesso num impulso desesperado, José se aproximou do corpo da cigana. Me ajuda, sussurrou ela. Por favor, me ajuda a encontrar seu lenço. Eu não sei onde está. Eu vou perder meu emprego por causa disso. Foi então que um pensamento súbito atravessou sua mente. Não era uma voz, não era uma visão. Era algo mais sutil, como um conhecimento que simplesmente não estava ali um segundo antes. O lixo, murmurou José. Está no lixo. O quê? Perguntou seu colega, já impaciente com toda aquela busca. Vamos olhar no lixo, insistiu José. Tenho certeza que está lá. Reviraram o primeiro galão de lixo sem sucesso. No segundo, no entanto, José puxou uma sacola de supermercado, a mesma em que as roupas da mulher haviam chegado. E lá estava o lenço, exatamente como deveria ser colocado no corpo. O alívio foi imenso, mas junto com ele veio a certeza. A cigana havia respondido ao seu pedido de ajuda. Havia mostrado onde estava o lenço que tanto importava para sua família. O que você faria se, assim como José, começasse a perceber que aqueles sussurros não são fruto da sua imaginação? O pior ainda estava por vir. Os anos de experiência no necrotério haviam ensinado José a estabelecer limites claros entre o mundo dos vivos e o que quer que existisse além. Era uma fronteira que ela respeitava religiosamente. Até aquela noite. Era um plantão particularmente agitado. 3 corpos haviam chegado quase simultaneamente, vítimas de um incêndio em um prédio residencial. O último deles era de um homem de meia-idade com queimaduras extensas. As etiquetas identificavam-no como Mateus Silva, 47 anos. Quando José começou a preparar o corpo de Mateus, algo no ar mudou. A temperatura do laboratório, sempre mantida artificialmente baixa, pareceu cair ainda mais. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor diante de seu rosto. Apenas concentre-se no trabalho, murmurou para si mesma, ignorando a sensação crescente de que não estava sozinha. As mãos de José tremiam ligeiramente enquanto ela aplicava os produtos de conservação. Sua mente repetia o mantra habitual. Não olhe, não estabeleça contato, não demonstre que percebe algo. Um frasco de formol caiu da bancada, estilhaçando-se no chão. José pulou assustada. Ela tinha certeza de que o frasco estava bem posicionado no centro da bancada, longe da borda. Foi apenas um acidente, disse em voz alta, tentando convencer a si mesma. Enquanto limpava os cacos de vidro, José sentiu. Era como se alguém respirasse em sua nuca. Um arrepio percorreu sua espinha, e instintivamente, ela começou a cantar baixinho uma oração que sua avó lhe ensinara. O procedimento se arrastava. Para cada passo que normalmente levaria minutos, José parecia precisar do dobro do tempo. Suas mãos estavam frias, seus movimentos menos precisos que o habitual. Foi quando ela notou algo estranho no pescoço do homem. Entre as queimaduras, havia marcas que não pareciam causadas pelo fogo. Pareciam dedos. Marcas de estrangulamento. Não pode ser, sussurrou. O relatório indicava morte por inalação de fumaça. Não havia menção a qualquer outro tipo de trauma. José examinou mais de perto. Não havia dúvida.
Aquele homem tinha sido estrangulado antes que o fogo o alcançasse. De repente, as luzes do laboratório começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Então, escuridão completa. O gerador de emergência deveria ter entrado em funcionamento imediatamente, mas não houve sinal das luzes de backup. José estava em completa escuridão com o corpo de um homem que, ela agora suspeitava, havia sido assassinado. Calma, disse para si mesma, tentando controlar a respiração. O gerador vai entrar a qualquer momento. Mas o silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que José já havia experimentado. Não era apenas a ausência de som. Era como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente. E então, ela ouviu um sussurro, tão baixo que inicialmente pensou ser apenas o som de sua própria respiração. Ele está aqui. José congelou. A voz não era sua, mas parecia ter vindo de dentro de sua própria cabeça. Quem está aqui? Perguntou, quebrando sua própria regra de não interagir. O homem que me matou, respondeu a voz, um pouco mais alta agora. Ele colocou fogo no prédio para esconder o que fez. José sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela estava recebendo uma confissão de além-túmulo. O homem na mesa de procedimentos não era uma vítima. Ele era o assassino. Ele matou todas as pessoas naquele incêndio para esconder um único crime, continuou a voz. O meu. As luzes piscaram novamente, permitindo que José visse por uma fração de segundo uma figura feminina ao lado da mesa onde estava o corpo de Mateus. Mesmo naquele brevíssimo instante, ela pôde notar as marcas, idênticas no pescoço da aparição. Subitamente, as luzes voltaram por completo. O gerador finalmente havia respondido. O laboratório estava vazio. Apenas José e o corpo de Mateus Silva estavam presentes. Com as mãos trêmulas, José pegou seu telefone e tirou fotos das marcas, no pescoço do homem. Não sabia o que faria com aquelas imagens, mas sentia que precisava documentar o que havia descoberto. Quando terminou o procedimento, José encontrou algo inesperado no bolso interno do paletó, que havia sido trazido para vestir o corpo. Um pequeno cordão de ouro com um pingente de coração. Dentro dele, a foto de uma jovem mulher sorrindo. José reconheceu o rosto imediatamente. Era a mesma mulher que havia visto durante o apagão. 2 dias depois, a polícia encontrou o corpo de uma mulher nos escombros do prédio incendiado. Seu nome era Amanda Rocha, 28 anos, vizinha de Mateus Silva. A autópsia revelou que ela havia morrido por asfixia mecânica antes que o incêndio começasse. A investigação subsequente descobriu evidências de que Mateus Silva havia desenvolvido uma obsessão por Amanda, que repetidamente rejeitara suas investidas, e-mails, mensagens não respondidas, e finalmente um diário detalhando seus planos foram encontrados em seu computador. O caso foi encerrado como assassinato seguido de suicídio por incêndio criminoso. Ninguém jamais soube do papel que José havia desempenhado ao notar as marcas no pescoço do homem e alertar anonimamente as autoridades. Desde aquela noite, José nunca mais trabalhou sozinha. Solicitou sempre a presença de pelo menos mais um colega durante os procedimentos noturnos. Ela continuou conversando com os mortos, mostrando-lhes respeito, mas agora mantinha uma distância ainda maior. O necrotério continuou sendo seu local de trabalho por mais uma década. Com o tempo, os incidentes sobrenaturais não cessaram, mas José aprendeu a conviver com eles. As aparições, os sussurros, as sensações inexplicáveis tornaram-se parte de sua rotina, um lembrete constante de que a fronteira entre a vida e a morte é mais permeável do que a maioria de nós gostaria de acreditar. Hoje, quando questionada sobre suas experiências, José sorri calmamente e responde: "Não importa se você acredita ou não. Eles estão lá, observando, esperando. Alguns apenas querem se despedir. Outros precisam de ajuda para resolver assuntos pendentes. O importante é respeitar o espaço entre os mundos. Então, da próxima vez que você estiver sozinho e sentir aquele arrepio inexplicável na nuca, ou ouvir um sussurro que parece vir de lugar nenhum, lembre-se, talvez você não esteja realmente sozinho. Talvez alguém esteja apenas tentando se despedir ou pedir ajuda."
Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.